Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando nesse momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de familiares e amigos e convide-os a estar conosco nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor e mais uma lição maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos estudar uma lição com um tema maravilhoso, então eu, sendo você, não perderia a oportunidade de convidar outros para estar juntinhos conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar aquela saudação calorosa a todos os nossos irmãos da terceira idade, incluindo os pastores jubilados. Olha, abra aí os seus braços e receba ali aquele forte abraço do nosso pastor presidente, pastor Ailton, irmã Judite. Olha que coisa boa. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas, para esta sociedade e para o ministério do nosso pastor. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola dominical neste dia. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos nesse instante e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que nos concede estarmos aqui para juntos aprendermos a tua palavra e te adorarmos na beleza de tua santidade, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um de nós. Abençoe todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de cada um. Ajuda neste momento, ó Pai, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando força, saúde, vigor, Senhor, ao teu filho, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem a Rede Brasil, ó Pai. Que a tua boa mão continue abençoando a cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Se você não tem uma harpa cristã, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você nos acompanhe neste grande e lindo coral. Vamos nesse momento convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nesta manhã feliz aqui estamos para louvar o Senhor. Queremos agradecer a oportunidade do escalado, também fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar o Senhor com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. E o primeiro deles é o de número 422, No céu não entra pecado. Glória a Deus, louve ao Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvado.
que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa maior expectativa, a nossa maior esperança. Um dia estaremos com o Senhor, onde toda dor, toda angústia, toda tribulação serão passadas e estaremos em vitória plena com Jesus. É o que diz o hino 525. Ele vem vencendo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Com esperança já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Comemore isto. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem
nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 4. Lição 4, que tem como título Promessa e Obediência. O texto áureo está em João capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática nos diz que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a obediência no Antigo Testamento. O segundo tópico tem como título a obediência no Novo Testamento. E o terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 29, versículos 1, 9 ao 12, e Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica. Se você não tem aí o texto em casa ou a revista da escola dominical, não tem importância, coloque, nós estaremos colocando o texto em tela para que você nos acompanhe neste momento. O texto que está Deuteronômio 29, versículo 1, versículos 9 ao 12, e Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. Deuteronômio 29 e 1 nos diz o seguinte: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais e todo o homem de Israel, e os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu julgamento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer a leitura da sua palavra que foi realizada e pedir uma bênção sobre o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada, ó Pai, e pelo teu Espírito Santo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Vem nos ensinar as verdades que queres que aprendamos, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, dentro de nossa pequenez, dentro de nossa limitação, Senhor, a colocar estas verdades em prática em nossas vidas, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a cada um de nós, abençoa o teu filho que irá ministrar a tua palavra, usa-o pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos vamos orar aqui pelos dizimistas e ofertantes e vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando desse trabalho tão bom, participando deste culto. O culto que está acontecendo aqui, acontece aí também com a sua participação. E nesse momento, nós chegamos num momento precioso do nosso culto, porque nós vamos adorar a Deus, nós, eu, você, nós iremos adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Não é cansativo? Vale lembrar a você, o ato de ofertar, o ato de dizimar, o ato de pagar um voto, não é simplesmente uma obrigação, é um ato de adoração a Deus, onde nós reconhecemos o Senhor, onde nós mostramos que o amamos e somos gratos a Ele. Então, se você pode fazer, faça com muito amor, faça com muita dedicação, faça com alegria. E falando de alegria, temos um versículo que mostra justamente a relação da alegria e a relação do ato das ofertas. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo número 9 e o versículo 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com coração voluntário e faça com alegria. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de estar nos cultos como queria, então ela vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela, que vai lhe ajudar muito. O primeiro canal está aí, o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. E logo abaixo está o CNPJ, que por sinal o CNPJ é a chave do Pix, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, meu querido irmão, você tem esse recurso à sua disposição. E eu quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão a Deus, onde chegaremos diante dele dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. E também vamos incluir nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas. Estamos falando para diversas pessoas. Tem gente desempregada, tem pai de família, mãe de família, é aquela avó que está pedindo pelo neto. Vamos orar ao Senhor?
chegue diante dele. Deus, Ele é dono de todas as portas de emprego. Deus, Ele é o Deus, Jeová dos exércitos. Deus, Ele é o Deus, dono do ouro e dono da prata. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele, vamos orar com fé. Deus tudo pode fazer nessa manhã de domingo. Oremos ao Senhor, nos acompanhe onde você estiver. Cristo eterno, Pai de misericórdia, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega sobre a nossa mesa. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui junto com os teus filhos, te cultuando. Queremos agradecer pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para salvar o pior dos pecadores. Pai eterno, recebe a nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas e também dos nossos votos. Senhor, usa de misericórdia com aquele que está desempregado. Abre uma porta de trabalho, orienta, ajuda teu servo. Usa de piedade e que tua mão santa possa estar estendida sobre cada família. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o Senhor permanece conosco. Você vai permanecendo conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos ouvir um hino, vamos adorar a Deus com mais um hino e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus e você vai louvando, adorando ao Senhor conosco nessa escola dominical que está acontecendo também aí na sua casa. Amém, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 605, vamos declarar o nosso desejo de servi-lo. Quero te servir. Glória a Deus. Quero, Jesus, fazer o teu querer, quero servir-te sim. Tua palavra sempre obedecer, pois tens amado a mim. Quero te servir, oh meu Salvador. Quero te servir, pois és o meu pastor. Nesta jornada sempre confiarei no teu grandioso amor. Tua mensagem sempre levarei aos que padecem dor. Quero te servir, oh meu Salvador. Quero te servir, pois és o meu pastor. Um dia que as lutas findarão, contigo estarei. Alegrirei sim a felicidade com tua santa grei. Quero te servir, oh meu Salvador. Quero te servir, pois és o meu pastor. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da exposição da palavra do Senhor. E você, querido aluno da escola dominical, que todos os domingos nos acompanha, aproveite esse momento agora, pega aí aquele seu caderninho de anotações, sua caneta, sua Bíblia, se tiver a revista de escola, se não tiver, não tem problema, porque quem é aluno da escola bíblica dominical aqui na Rede Brasil sabe que todos os domingos nós colocamos o texto aqui em tela, cada sessão da revista, para que os irmãos que não possuem a revista ou não tiveram a oportunidade de adquirir, possam estar nos acompanhando. Inclusive até temos informações, até pessoas, amigos não evangélicos estão ligadinhos aqui conosco na Rede Brasil, aprendendo a palavra do Senhor,
Você é bem-vindo em nome de Jesus. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e mostrar a nossa alegria, a nossa satisfação, como é bom estar aqui na casa de Deus, estar aqui nessa escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com você, aprendendo aqui com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da sua santa e rica palavra. E meu querido, hoje nós temos uma lição muito importante, uma lição que fala muito perto aos nossos corações, mas também fala muito próximo, né, da nossa vida prática, nossa vida particular, da nossa vida dentro de igreja. Nós iremos trabalhar hoje a lição número 4, que vai aparecer agora na sua tela, que tem por título Promessa e Obediência. Vamos ler o nosso textuário, como sempre fazemos, como é de costume aqui. Vamos ler o textuário e vamos ler a verdade prática, e a gente comenta o textuário e comenta, é claro, inicialmente o título da lição. Vamos lá para o textuário rapidinho? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, João capítulo 14 e o versículo de número 15. Mais uma vez, vamos ler o textuário, que ele é fundamental para a gente. Se você pode nos acompanhar nessa leitura, acompanhe conosco, leia também em casa conosco, mais uma vez. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, João capítulo 14, versículo de número 15, e a nossa verdade prática, aquilo que nós devemos colocar na nossa vida diária. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Vamos comentar? Observe bem, o título da lição de hoje é bem sugestivo. O título da lição fala Promessa e Obediência. Todo trimestre é falando de promessa, promessas de Deus. Você já sabe, já estudou na lição de número 1, deixa eu relembrá-lo. Tem promessas incondicionais feitas pelo Senhor. Aquelas que independem da vontade humana, o Senhor fez a promessa, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas temos as promessas condicionais, onde um se fizer, se guardar, esse talvez seja a palavrinha, esse se aí, muito emblemático, que mostra que existem promessas que Deus cumpre, mas também depende da gente em agir, em fazer, em guardar, em zelar, em obedecer. Por sinal, na lição de número 3, que nós estudamos na aula passada, o tópico 3 dela colocavam 3 condições para alcançar as promessas de Deus. A primeira condição é preciso crer. A segunda condição é necessário ser fiel. E a terceira condição, obedecer. Observe, essas 3 palavras andam juntas. Creia nas promessas de Deus, seja fiel a Deus e depois obedeça a Deus. Por isso que a gente vai trabalhar essa lição de obediência. Então, promessa e obediência estão entrelaçados, estão juntas, principalmente aquela promessa que é condicional à obediência da pessoa. Vamos trabalhar isso e nessa lição nós veremos como é a obediência no Antigo Testamento e como é a obediência no Novo Testamento. Será que muda alguma coisa? Será que a forma de obedecer a Deus no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Será que o princípio da obediência sofre algum tipo de modificação, tanto no Antigo quanto no Novo? Será que a nossa obediência deve ser por amor ou nossa obediência deve ser como moeda de troca? Então essas são as perguntas que sempre vêm à mente quando nós começamos a trabalhar a lição dessa natureza aqui, promessa e obediência. Na nossa verdade, ou melhor, não na verdade prática, agora não, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o textuário. No nosso textuário diz assim, se me amardes. Então nós já temos uma dica, amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Observe, aquele que ama, necessariamente, segundo esse texto, vai ter que obedecer.
Então, a obediência aqui é uma obediência por amor, não é uma obediência mercantil, não é uma negociata, ou seja, eu obedeço para receber isso. Não, é uma obediência por amor. Nós estamos vendo isso no nosso textuário, que está lá em João capítulo 14, versículo número 15. Se me amardes, você guarda, mas guarda o quê? Guarda os mandamentos. Que são esses mandamentos do Senhor? É toda a lei que é deixada com os seus princípios para um crente ter uma vida santa e uma vida honesta aqui embaixo na face da terra. Bem, qual é a consequência disso? Está lá na verdade prática. Observe, texto áureo, o texto de ouro, ou melhor, aquele texto que se destaca, mas qual é a obediência que sai do texto áureo? Ou melhor, qual é o princípio ou a verdade prática que sai do texto áureo? A verdade prática é essa: a nossa obediência a Cristo demanda, olha aí, a nossa obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais. Deixa aí na tela, e eu quero deixar isso bem claro, você que está nos assistindo nesse momento. Quem obedece, deve obedecer a Jesus por amor a Ele. E a consequência disso é uma verdade, que vai se refletir na verdade prática. Qual é a verdade? Obedecer a Cristo e obedecer por amor demanda bênçãos de caráter espiritual. Volta a tela aqui para a gente. Você está percebendo uma coisa, que foi focada aí, bênçãos espirituais. Talvez você se pergunte, mas cadê a bênção material? Sim, as bênçãos materiais podem ser as mais diversas possíveis, de uma casa nova, de um carro, mansão, o que você imaginar, um emprego bom, algo que você deseja tanto na vida. São bênçãos materiais que Deus pode dar a qualquer crente, sem dificuldade nenhuma. Então, qualquer crente na face da terra tem direito de receber também suas bênçãos materiais. Deus abençoa. Mas observe bem, na escala de valores, a lição ela vai focar bênçãos espirituais. A gente ama, a gente obedece porque ama. E esse amor e essa obediência resultam em bênçãos espirituais, porque na escala de valores as bênçãos espirituais estão acima das coisas materiais. Para você nos entender melhor, olha, você pode ter o melhor bem material que possa ser representado em algum desejo que você tenha na vida aí. Já um prédio inteiro, uma rua inteira você pode ter. Mas na morte, meu querido, tudo fica. Tudo que você conquistou levou anos para conquistar, desfrutar. Quando a morte chega, tudo fica, tudo para, não vai para a sepultura. Mas as bênçãos espirituais é diferente. As bênçãos espirituais, a paz, a justiça, o amor, a salvação da alma humana, isso que está incrustado lá na alma. As bênçãos espirituais, essas pode ter certeza que essas irão justamente, né? E conjuntamente com a gente, quando nós não estivermos mais aqui, estivermos agora com o Senhor da glória. Então, depois desse comentário do título, do textuário e da verdade prática, vamos para o comentário da nossa lição, para a gente analisar aquilo que já tinha anunciado. Como é a obediência no Antigo, para depois a gente ver como é a obediência no Novo Testamento. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, vai aparecer agora na sua tela, a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe, o concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 e Êxodo capítulo de número 19. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Está lá registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e o capítulo 22 e o versículo de número 8. Volta a tela aqui para a gente, vamos começar a conversar sobre a obediência lá no Antigo Testamento. O ponto de partida utilizado pelo autor da lição foi falar um pouco sobre a história de Israel, a origem dessa história de Israel. Observe bem, Jacó e seus descendentes, quando desceram para o Egito, eram em torno de 70 pessoas, como está registrado em Êxodo, capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Mas essas 70 pessoas
transformaram-se aí em mais de 13 milhões de pessoas. Israel passou aproximadamente 400 anos lá no Egito. E a promessa que foi feita a Abraão, bem anterior a este evento, dizia que seus descendentes seriam numerosos e que os seus descendentes estariam na terra prometida. Então já existia uma promessa dessa nação israelita se multiplicar. Existia uma promessa feita a Abraão de que Israel estaria assentado na terra de Canaã. E essa promessa foi relembrada no percurso que Israel estava no deserto. Ou seja, Israel saiu do Egito, estava caminhando pelo deserto, indo na direção justamente da terra de Canaã, para se cumprir a promessa que foi feita justamente a Abraão. O que é que Deus faz? Deus começa a relembrar, está lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, relembrar as promessas que foram feitas lá em Horebe. Promessas de bênção, promessas de paz, dizendo, olha, estou colocando vocês na terra prometida. E olhe que essa promessa de estar na terra prometida é uma promessa incondicional. Deus colocaria a nação inteira justamente, como realmente Deus colocou. Agora, quando o povo entrasse na terra, a bênção de Deus iria acompanhar, porque a bênção de Deus está com o seu povo. Mas Deus lembra ao povo o seguinte: quando você estiver lá naquela terra, aí Deus impõe condições para que a bênção desça sobre ela. E a condição é a bênção da obediência. Se você estiver usando a lição da escola dominical, fique com a sua lição aberta na página 28. Eu estou usando esse formato magazine, que é um formato um pouco maior, uma revista um pouco maior, que facilita mais até para a leitura e para fazer anotações aqui. Mas se você tiver sem revista, não tem problema. Pega a Bíblia, que o livro-texto da escola dominical não é a revista, é a Bíblia. Pega a Bíblia, abre as Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, capítulo de número 19, e vamos chamar a sua atenção para a observância de algumas palavras que são tão importantes nesse momento, para a gente entender que no Antigo Testamento as bênçãos de Deus estavam atreladas e condicionadas à obediência. Capítulo 19, versículo 5, livro de Êxodo, esse texto também está lá na lição, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos dividir esse versículo em duas sentenças, pelo menos duas sentenças. A primeira, observe algumas palavras aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Ouvir a palavra de Deus, mas ouvir de maneira diligente, com zelo, com cuidado. Não é ser ouvinte esquecido. Escute com diligência, escute com atenção. Mas não é somente ouvir a voz de Deus. Veja que tem um i que diz assim, e guardar, ou seja, coloca isso dentro do teu coração. Não é somente ouvir, não é somente ter diligência, ter atenção, mas deixar guardada e guardar esse concerto. A palavra concerto está sendo utilizada aqui no sentido de aliança. É uma aliança que Deus está fazendo com o homem. Se você fizer isso, veja que o versículo começa com um se bem grande ali. Se estabelecer uma condição, vocês serão propriedade peculiar do Senhor, ser propriedade particular de Deus e uma propriedade em relação a todos os povos, ou melhor, tudo pertence ao Senhor, mas a nação israelita ia se destacar em relação às outras, propriedade de Deus. Por quê? Porque a intenção de Deus está lá no versículo 6, olha, vocês serão reino, que reino vocês vão ser? Reino sacerdotal. O que é reino sacerdotal? Ora, qual é a função do sacerdote?
Era a ministração da palavra. Qual era a função do sacerdote? Era anunciar justamente a lei. Qual é a função da nação de Israel como nação sacerdotal? Anunciar a lei de Deus para o mundo. Através da nação de Israel, o mundo inteiro conheceria quem era o Senhor, através da ministração da sua palavra, através da adoração. Então, tudo aquilo que um sacerdote fazia, a nação de Israel, na sua totalidade, deveria fazer para ser luz justamente para o mundo inteiro. Todas as nações seriam atraídas pela nação de Israel. E o que mais? Seria um povo santo. Olha a promessa. Promessa de ser sacerdote, ou melhor, promessa de ser reino sacerdotal, promessa de ser um povo santo. E a ideia de santo aqui de ser um povo separado, reservado justamente para Deus. Mas para que essas coisas se cumprissem, tem um se bem grande. Se diligentemente ouvir e guardar. Ou seja, a gente escuta e a gente justamente pratica. Então está percebendo que esse versículo aqui demonstra claramente que promessa e obediência estão entrelaçados. Quer que a promessa se cumpra? Então obedeça a Deus. Sim, mas não obedeça por medo. Não obedeça como se fosse simplesmente uma negociata. Eu vou obedecer para Deus me dar isso, me dar aquilo. Isso é um erro. Por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia conosco aí. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. E o versículo de número 5. Vamos ler esse texto bíblico. Eu espero por você abrir justamente a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha como diz a palavra de Deus. Vamos linkar os dois textos para você observar que não é obedecer por medo. Não é obedecer como negociata, de forma mercantil. Não. É obedecer porque ama. Diz o texto bíblico: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Vamos fazer aqui, de maneira bem didática, para a gente separar os textos, ou melhor, separar as palavras e prestar atenção naquilo que está sendo dito. Olha, ama o Senhor de todo o teu coração, de todos os teus sentimentos, já que o coração na nossa cultura é símbolo de sentimento. Lá vai ser símbolo das entranhas, né? Lá vai ser símbolo do íntimo. Ou melhor, ama ao Senhor. Ama ao Senhor desde o íntimo do teu coração, com todo o teu sentimento. Ama ao Senhor com toda a tua alma, coração e alma, envolvendo toda a tua vida. Não é só os sentimentos, mas é a vida inteira. Ama ao Senhor com toda a tua vida. E no final ele diz assim: ama ao Senhor, ama ao Senhor de todo o teu poder. Claro, talvez você vai dizer assim, mas quem tem poder é Deus. É óbvio que Deus tem poder. A ideia do versículo é: ama o Senhor com todas as tuas forças. Olha a gradação, veja como começa. A gente ama a Deus de coração, a gente ama a Deus com a vida e a gente ama a Deus com a força que a gente tem. Então é assim que a gente deve amar. A vida é integral, voltada, dedicada exclusivamente a Deus. Então uma pessoa que ama a Deus, ela vai obedecer. E a obediência não vai ser um peso para essa pessoa. Os mandamentos de Deus não irão se constituir uma pedra pesada que a pessoa não possa levar. Isso é bíblico. Abra sua Bíblia conosco. Essa expressão tem um texto bíblico na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5. E o versículo de número 3. Veja que coisa linda. Veja que coisa importante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O apóstolo João está dizendo, os mandamentos de Deus não são pesados. Mas por que não são pesados? Porque nós o amamos.
com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças. Então fica fácil obedecer a Deus. Deixa eu falar algo com você mais próximo. Vamos para aquela parte da aplicação, que Deus está sempre relembrando, né? A Israel, me obedece, para você não achar que a gente pode obedecer por nossas próprias forças. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui. Deixa eu falar com você mais próximo nessa câmera. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a gente vai falando sobre obediência, que a gente tem que obedecer por amor. E muitas vezes vem na nossa mente aquela pergunta assim, mas eu amo a Deus e eu tenho prazer em obedecer, mas eu posso ter falhado, mas eu posso falhar por causa da fraqueza da natureza humana. Sim, e Deus sabe disso. Com certeza Deus sabe. Mas lembre de uma coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, que está no nosso coração. O apóstolo São Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus em nosso coração. E é o Espírito Santo quem dá força, quem dá graça para a gente obedecer, para a gente se dedicar, para a gente se jogar aos pés de Cristo. Não são as nossas forças suficientes, porque se fosse somente as nossas forças, nós teríamos méritos diante de Deus até para a salvação. Mas como o homem não tem mérito nenhum para obter a salvação, é justamente o Santo Espírito de Deus que dá força. Então deixa eu lhe dizer para você nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está te dando força, vai te dar graça para você obedecer por amor, para você ir mais adiante. Então te apropria desta promessa, te apropria da presença do Santo Espírito de Deus dentro da tua própria casa, aí nesse momento te dando força para tu obedecer ao Senhor Jesus. Mas não é obedecer somente em uma coisa, é obedecer em tudo que o Senhor tem pedido, naquilo que a gente precisa obedecer para poder chegar no reino celestial. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos comentar lá o tópico de número 1 ainda. A gente está vendo a obediência no Antigo Testamento. E essa obediência no Antigo Testamento é atrelada à promessa. Então tem que obedecer se quiser se apropriar das bênçãos celestiais. Vamos lá para o tópico de número 1 da nossa lição. E o item 3. Item 3. Talvez você vá se perguntar, mas cadê o item 2? Vamos juntar o item 2 e o item 3. O item 3 diz assim, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Meu querido irmão em Cristo Jesus, para quem já está na escola dominical já há bastante tempo, já ouviu falar do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Está lá no livro de Deuteronômio. Vamos abrir a nossa Bíblia? Deuteronômio capítulo 28. Para aqueles que estão chegando agora, participando da escola dominical, tendo gosto pela escola dominical, até pessoas não crentes que assistem o nosso programa, eu digo assim, pessoas não evangélicas, né? Que estão assistindo a programação aqui na Rede Brasil, estão se inteirando, né? Observe, vale a pena relembrar, Deuteronômio, capítulo 28, a epígrafe do texto, estou usando a revista corrigida, diz assim, as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Aí capítulo 28, versículo número 15, castigos por desobediência. Sim, e o Monte Ebal está lá no capítulo 28 e o capítulo 27, me desculpe, capítulo 27 e o versículo 11 até o versículo 26, tem lá na epígrafe do texto, ou seja, naquele subtítulo, as maldições que serão lançadas no Monte Ebal. Então, Deus colocou Israel perante esse monte, os dois, e fez um acerto, fez um acordo.
dizendo aqui está a bênção. Bênção que vai ser no campo, bênção que vai ser na cidade, bênção que vai ser na procriação, bênção na vida doméstica, bênção na área, no entrar ou sair, quer dizer, na viagem. Mas isso será possível se obedecer. E se não obedecer, também tem promessa. Sim, tem. Tem promessa para quem obedece e tem promessa para quem não obedece. Que promessa é essa? Capítulo 28, versículo 15. Promessa de bênção para quem obedece e promessa de castigo para quem desobedece. Capítulo 28, versículo 15. Será porém, né? Que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer, em todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Tem promessa de bênção, mas também tem promessa de castigo. De uma coisa é certa. Deus, quando faz aliança, Deus não quebra aliança. Deus não está quebrando promessa. Quem quebra é o homem. Quem falha é o homem. Mas uma coisa fica patente aqui, chama-se fidelidade de Deus. Se Israel fez o que era para ser feito, a fidelidade de Deus está lá para cumprir a promessa. Se Israel deixou de fazer, pecou, a fidelidade de Deus também estava lá para mandar o castigo. Você percebe que até quando Deus castiga um crente, Deus está sendo fiel também com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra? Então, querido irmão em Cristo Jesus, Deus é fiel na hora de cumprir com aquilo que Ele prometeu. E isso ficou muito claro aos olhos de Israel, aos ouvidos, né? Aos ouvidos e aos olhos de Israel. Deus colocou na terra prometida. Mas lembre, Deus deu vários alertas. Tem um, Levítico. Esse versículo não está na lição da escola dominical, mas vamos ampliar. Vamos ir um pouquinho mais além, capítulo 20 do livro de Levítico, versículos 22 até o versículo 23. Eu vou fazer chamada só do versículo 22, para você entender. Guardais, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-o, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Olha o que Deus está dizendo. Guarda os estatutos, obedece, faz o que é certo, para que aquela terra onde vocês irão entrar, essa mesma terra não jogue vocês para fora. Quer dizer, isso é uma forma, né, uma linguagem figurada que Deus está utilizando aqui justamente para dizer o seguinte, assim, tu quer tanto essa bênção de Deus, eu posso te dar essa bênção que tu queres, mas me obedece, faz o que é para ser feito, porque senão isso mesmo vai prejudicar a tua vida. Meu querido, Deus dá, viu? Deus está disposto a abençoar. Mas, meu amado irmão, obedeça a Deus. Talvez você está dizendo assim, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas lembre que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã de domingo, o Espírito Santo vai te dar força, vai te dar graça para tu obedecer a palavra de Deus, fazer justamente aquilo que é certo. Então vamos concluir esse tópico 1 da nossa lição? Esse tópico 1 da nossa lição, se você estiver usando a lição de professor, tem lá uma palavrinha chamada sinopse. É um quadrozinho que tem lá, sinopse. É um resumo lá do tópico 1 da lição. No concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência. Então atingimos o primeiro bloco da nossa lição. Vamos agora para o segundo. Falamos do Antigo, vamos falar agora do Novo Testamento. Vamos ler rapidamente, aparecer aí na sua tela, um novo concerto. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali, vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é,
no seu coração. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, está lá na lição, mas vamos abrir a Bíblia. A Bíblia, o autor da lição colocou o versículo ipsilítere, né, ou melhor, da maneira que está no texto bíblico que ele trouxe para cá. Jeremias capítulo 31, deixa o texto bíblico aberto e nós iremos agora comentar ele. Jeremias capítulo 31 e o verso de número 33. Observe bem. O autor já começa falando de Hebreus capítulo 8, mostrando um novo pacto. O que é que acontece? No Antigo Testamento nós temos todo um sistema de sacrifício. Existe o sistema, né, do holocausto, existe o sistema das ofertas. Então há um sistema de sacrifício, holocaustos, que o povo de Israel tinha obrigação justamente de fazer. Então, essa fé de Israel era manifestada através da obediência. Por isso que lá na lição o autor coloca assim, uma fé manifesta pela obediência. Observe que fé e obediência estavam ligadas lá no Antigo Testamento, mas elas eram expressas através de todo aquele sistema de sacrifício que existia, que é um sistema de sacrifício levítico. Então, isso era o Antigo Testamento. E todo o sacrifício levítico, desde o holocausto até uma oferta que era feita, apontavam justamente para o sacrifício maior e perfeito, foi o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, morte e ressurreição. Da mesma maneira que o cordeiro era sacrificado, morto lá no Antigo Testamento, aquilo tipificava, apontava, indicava que iria vir um sacrifício maior, perfeito, que não ia ser mais repetido de jeito nenhum, porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram repetidos. Não, que sacrifício maior e perfeito seria esse? O sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ali se estabelece um novo pacto, se estabelece um novo concerto. Agora, o que é que acontece? Nesse novo pacto, uma mudança de aspecto, não é uma mudança de princípio. O princípio da obediência no Antigo Testamento é o mesmo princípio também presente no Novo Testamento. Não há uma gradação, não há uma diminuição. Lá se obedecia mais, aqui a gente vai obedecer menos, né? Lá a gente obedecia em algumas coisas, aqui a gente vai obedecer também em poucas coisas. Não, não é bem assim. O princípio é um só. O sistema sacrificial ficou obsoleto, passou. Não é obrigação nossa, enquanto gentios da Igreja de Cristo, voltar a sacrificar cordeiro. Mas é obrigação da igreja obedecer a Deus. Com certeza. Veja a mudança de aspecto que vai acontecer agora, com o novo pacto e o novo concerto. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Observe bem, para você não entender o que a lição quer mostrar. Lá no Antigo Testamento, a fé e a obediência era manifestada através do sacrifício, dos sacrifícios, né, que eram exigidos do povo. E no Novo Testamento, essa fé e essa obediência tinha uma promessa lá em Jeremias que seriam colocadas dentro do nosso coração. Diz assim, 31 e 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Tudo agora não seria mais externo. Tem que ser inicialmente interno. Vamos seguir aquela mesma lógica, mesmo princípio? Dividir o versículo aí em sentenças para facilitar mais a nossa compreensão. O concerto ou a aliança que Deus iria fazer com Israel seria colocada no interior do coração. Mas não é somente colocar no interior, não é somente guardar. Disse, escreverei. Escrever impõe marca. Escrever mostra claramente que ali tem uma propriedade de alguém. Alguém é dono daquele coração.
O que Deus está dizendo é o seguinte: a minha lei vai estar aí e ela vai marcar o teu coração, vai marcar a tua vida como sendo propriedade justamente minha. E no Novo Testamento, a fé, a obediência, o amor, começa justamente aqui, de dentro para fora, para alcançar todas as nossas vidas. A ênfase do Novo Testamento é no novo nascimento. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, Jesus gera em nós uma nova natureza, uma nova criação está lá dentro. Então a alma do crente, eu estou falando para crentes, na sua grande maioria, é claro, a alma do crente, ela tem desejo de obedecer a Deus. Está lá no interior. Por quê? Porque a natureza divina, a natureza gerada em nós, por intermédio da palavra de Deus, o Espírito Santo que está aqui dentro do nosso coração, ele nos impulsiona naturalmente a obedecer. É claro que existe a guerra entre a nova e a velha natureza, mas o que eu quero focar é que a nova natureza se verte para as coisas que são justamente do alto. Obedecer, se esforçar para chegar mais junto de Deus. Então, querido irmão, no Novo Testamento, a exigência da obediência, ela não é menor do que lá no Antigo Testamento. Elas também não é maior, elas são iguais, porque é um princípio que é estabelecido. O que mudou justamente foi o aspecto, mas o princípio ainda é o mesmo. Se lá era para amar a Deus de todo o coração, aqui também é para amar a Deus de todo o coração. Se lá era para obedecer a Deus, aqui também é para obedecer ao Senhor. Se lá era para obedecer, quando tem uma vida de obediência, a nossa vida também é de obediência ao Senhor. Para a gente ganhar bênçãos espirituais. Vamos lá para o tópico 3 da lição. A gente está falando só de obediência, promessas de obediência. Tópico 3 da nossa lição. Veja que coisa linda. Vamos logo para o títulozinho do tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Ele vai colocar bênçãos espirituais. Vamos relatar um pouquinho sobre que bênçãos espirituais são essas? Mas faltou uma coisa antes de comentar. Aquele resumo lá do tópico 2 da lição, né? O Novo Testamento mostra Jesus como sendo a nova aliança. Jesus é a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e respondem com fé. Em outras palavras, Cristo é a nossa aliança. Quem faz um pacto com Ele faz pela fé que é depositada e também em arrependimento, ou seja, deixando a vida velha para fora, para trás e tendo um encontro pessoal justamente com Cristo. Por que isso? Para que isso? Qual é o resultado, qual a consequência? Adquirir bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Romanos capítulo 14, versículo 17. Mas vamos ler esse texto? Vai aparecer agora na sua tela. Vamos ler esse texto? Observe, no Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14 e o versículo número 17. Eu vou ler esse versículo com você. Romanos 14, 17. Nós estamos usando esse princípio de dividir aqui o versículo em partes, para facilitar mais a nossa compreensão e destacar também algumas coisas que são de suma importância. Capítulo 14 e o versículo de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não se limita ao seu aspecto material, às coisas materiais, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí nós temos agora 3 grandes bênçãos, entre
tantas bênçãos reservada à igreja, entre tantas promessas que podem se cumprir na nossa vida, o autor vai destacar 3 que eu acredito que são fundamentais para a gente. O autor foi muito feliz. Primeira bênção espiritual, justiça e paz. Vamos separar mais ainda? Justiça. Um crente que vive piedosamente uma vida de piedade, ele também vive em justiça. Viver em justiça é viver piedosamente. Viver em justiça é ter uma vida de retidão, mas é uma retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. Por sinal, está lá na lição. Que talvez você esteja pensando assim, se for uma vida reta, eu também já tenho. É fácil não roubar, não mentir, não fazer. Bem, não é isso. É uma retidão proveniente de uma fé, de uma obediência a Cristo Jesus. É quando a gente corta, entre aspas, para você me entender, na própria carne. É quando os desejos pecaminosos vêm, dá vontade de fazer aquilo que não se deve. Todo homem, todo homem, estou falando, está incluída a mulher aí também, passa por momentos terríveis na vida, de tentação, mas a nova natureza que está lá dentro da gente, ela nos impulsiona a fazer o certo, a resistir, a não querer errar, é viver em justiça. Deixa eu ser mais prático. Alguém lhe feriu? Alguém fez um mal a você? Qual o desejo? A reação normal? Vingança. Mas quando você lembra que a vingança pertence ao Senhor e que tem um mandamento lá no texto bíblico que diz assim, amai os vossos inimigos, e você se esforça para fazer isso e pede misericórdia a Deus, isso é viver em justiça, é viver em retidão, de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui para a gente, porque do ponto de vista teórico, ou seja, isso a gente está comentando aqui, viver em justiça, é fácil comentar, difícil, você vai concordar com a gente, difícil é viver. Sim, é difícil viver, mas você não tem o Espírito Santo de Deus? Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Quando você perdoa, você está vivendo em justiça, porque é o que a Bíblia pede. Perdoe aquele que lhe ofende. Mas a carne, o desejo, a personalidade, ele verte-se para a vingança. Querer fazer, tomar justiça com as próprias mãos. Meu querido irmão, quando a gente resiste, a gente vai atrás para amar, que amar é uma decisão, a gente está sendo justo de acordo com aquilo que a Bíblia determina. Está sentindo dificuldade? Ora ao Senhor, pede a Deus, clama a Ele, teu amigo, teu Espírito Santo. Eu sei que as maiores lutas que uma pessoa vive não é atrás de um emprego, de uma coisa ou de outra, de um bem material, são lutas com a gente mesmo. Mas quer viver em retidão, quer viver em justiça, te joga nos pés de Cristo e pede socorro ao Senhor, que Ele vai poder te ajudar. E você vai perceber uma coisa, que quando a gente vive uma vida piedosa e de retidão, pedindo misericórdia a Deus para atender os seus mandamentos, a gente adquire paz, que é um dos pontos da lição. Veja que está entrelaçado, justiça e paz, 2 bens materiais. Paz. E você vai concordar comigo. Melhor do que uma conta bancária abastecida é ter paz. Porque não adianta ter tanta coisa boa, tanta coisa supervalorizada pela sociedade e não ter paz. Então é melhor ter paz. E essa paz é proveniente da fé, proveniente do arrependimento e proveniente de uma vida reta. A gente está separando didaticamente aqui as coisas, mas na prática, fé, arrependimento, nova natureza, conversão, viver em retidão, são coisas que na prática não se dividem, não dá para seccionar uma coisa da outra.
Mas para você entender, o texto bíblico coloca cada coisa no seu devido lugar, mas na prática essas coisas estão entrelaçadas. Então, quer ter paz? Viva retamente. Quer ter paz? Tenha uma vida de fé. Quer ter paz? Tenha uma vida de amor, uma vida voltada para o Senhor. Vamos voltar aqui para a nossa lição? Vamos lá para o tópico de número 3 e o item de número 3. Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito enche-nos de alegria. Vamos trazer alguns destaques aqui. Primeiramente, o destaque da alegria. O autor diz: essa alegria não está condicionada a ambientes externos. Como da mesma maneira, eu posso ampliar um pouquinho mais, a paz também não está condicionada a ambientes externos. A paz não é símbolo de quietude somente. Não é porque nós não estamos em guerra, não significa que tem paz. Está falando de algo que é proveniente de uma vida de relação com Deus. Mesmo na dor, mesmo no desespero, mesmo faltando as coisas, mesmo em momentos difíceis que qualquer um passa, viu? Não é só você não. Porque tem gente que pensa que ele é o único que está sofrendo na vida. Tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo. Mas um crente em Cristo Jesus, quando ele olha para dentro de si, quando ele sabe que ele pode dizer assim, está tudo desabando, né? Entenda a nossa linguagem, está tudo desabando, mas quando eu olho para dentro de mim, entre eu e Deus está tranquilo. Tem paz entre a gente. Eu posso me alegrar em Deus, porque eu sei que as coisas vão passar. Tribulação passa, tristeza passa, tudo passa. Quando a gente lembra disso, a gente começa a ter alegria. Veja que não é alegria condicionada por dinheiro, por bens materiais. É aquela alegria que é colocada pelo Espírito Santo em nosso coração. Então a gente vai concluir a lição. Vamos concluir a lição nesse momento, falando das consequências, ou melhor, deixa eu melhorar a linguagem, né? Das bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Que bênçãos são essas, né? É consequência da nossa obediência, da nossa fidelidade. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, nessa manhã, que é paz de Deus na alma, obedeça a Cristo. Que a alegria de Deus na alma, obedeça ao Senhor. Quer fazer o certo, obedece a Deus. Está sem força, clama ao Senhor Jesus. Nesse momento mesmo que você está aí sentado, você está participando dessa programação, está sem força, ora a Deus, chega diante dEle, que eu te garanto que nessa manhã o Santo Espírito de Deus vai te dar força para tu obedecer, fazer o que é certo. E quando isso for realizado, o Espírito Santo de Deus não vai somente relembrar as promessas, mas vai cumprir as promessas na sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, aprendemos a relação entre promessa e obediência. E não esqueça que no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós estaremos juntinhos aqui, aprendendo mais uma lição para a glória de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecê-lo por essa escola bíblica tão abençoada, tão maravilhosa nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus,
Nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. E queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que foram alcançados através desta programação. Estende as tuas mãos, tu sabes a necessidade dos teus filhos. Vem neste dia, Senhor, realizar um milagre na vida dos teus filhos que estão precisando urgentemente, Senhor, de tua intervenção. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem aqui a Rede Brasil, que a tua boa mão continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E não desligue aí a sua TV, temos uma programação especial preparada exclusivamente para você. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.